Existe um padrão numérico capaz de destravar o potencial da mente humana, e ele começa com 3 palavras que ninguém jamais te ensinou a usar. Imagine por um instante que você possui uma chave invisível capaz de destrancar qualquer porta que separa você da vida dos seus sonhos. Uma chave que não está escondida num templo antigo, nem enterrada no fundo do mar, mas sim dentro de você, esperando ser ativada com uma combinação muito simples. 3 palavras. Isso mesmo. 3 palavras que, quando pronunciadas com intenção, foco e verdade, têm o poder de alterar a direção da sua realidade. Parece cena de um filme de ficção científica, não é? Mas, e se eu te dissesse que essa prática não é apenas real? Como também tem raízes em descobertas científicas, antigas tradições e até mesmo nos padrões matemáticos que regem o universo. O segredo não está apenas nas palavras em si, mas no modo como você se conecta a elas. Existe um tempo específico para isso, um intervalo mágico de 21 segundos. Não é aleatório. Estudos recentes indicam que o cérebro humano precisa de, pelo menos esse tempo, para transferir uma informação emocionalmente carregada da mente consciente para a subconsciente. E é nesse ponto que a transformação começa. Quando a mente subconsciente passa a acreditar no que você afirma, ela começa a agir em alinhamento com essa nova verdade. Não é apenas um pensamento positivo passageiro, é um comando de ativação. Talvez você se pergunte, quais são essas 3 palavras? Vamos chegar nelas, mas antes precisamos entender a engrenagem invisível por trás do universo. E aqui entra um detalhe que poucas pessoas percebem. A realidade em que vivemos funciona por padrões. E esses padrões se manifestam em símbolos, sons e números. Não é por acaso que o número 7 é considerado especial em tantas culturas. Mas hoje, nosso foco está em 3 outros números que aparecem repetidamente em fenômenos naturais, fórmulas matemáticas, obras de arte e até mesmo nas sequências biológicas mais fundamentais. 2, 5 e 8. Eles não são apenas números aleatórios, são pulsações ocultas, ritmos sagrados que, quando compreendidos, revelam portas até então invisíveis. Vamos olhar para o número 2. Ele representa o começo de tudo que é relacional. O dualismo entre o que somos e o que queremos ser, entre o visível e o invisível. Em tradições espirituais de diferentes povos, o número 2 sempre esteve ligado à ideia de espelho, de reflexo. Você e o mundo. Você e o que deseja. Quando você diz "eu sou", está criando esse reflexo entre o que sente e o que quer expressar. O 2 nos lembra que nada é criado sozinho. Existe uma colaboração entre o seu desejo e o campo de energia ao seu redor. Agora 5. Um número vibrante e expansivo ligado à ação e à experiência. 5 são os nossos sentidos. 5 são os dedos de cada mão. 5 são as direções que orientam os antigos caminhos. Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro. É o número da expressão do espírito na matéria. É o número que movimenta. Ele nos impulsiona a sair da teoria e mergulhar na prática. Ao repetir palavras de poder por 5 dias consecutivos, estudos apontam que o cérebro começa a reconfigurar seus padrões automáticos. Começamos a reagir diferente, pensar diferente, escolher diferente. E o 8? O 8 é o número do infinito, do fluxo contínuo. Representa o ciclo ininterrupto de dar e receber. Em culturas ancestrais, ele era desenhado como uma serpente que morde a própria cauda, o símbolo da eternidade. Quando você inclui o 8 na sua prática de manifestação, está dizendo ao universo: estou pronto para viver em abundância, sem fim, sem interrupções, sem medo de perder, porque tudo que vem retorna. O 8 é a certeza da continuidade. É o pulso do universo que nunca para. Agora, imagine o que acontece quando você une esses 3 números com 3 palavras cuidadosamente escolhidas, ditas por 21 segundos com intenção. Você está criando uma ponte entre o seu desejo mais profundo e a realidade que pode nascer a partir dele. Isso não é uma promessa vazia. É o resultado de alinhamento entre pensamento, emoção e ação.
Um tipo de alquimia moderna, onde sua voz é o catalisador. Mas antes de seguirmos para a prática, quero que você pense profundamente. O que você quer manifestar de verdade? Não o que você acha que deveria querer, mas aquilo que te chama lá dentro, que pulsa no peito, que faz seus olhos brilharem. Talvez seja liberdade, talvez amor, talvez cura, reconhecimento, coragem, leveza, não importa. O importante é que seja seu, autêntico, íntegro. Feche os olhos por um instante e se conecte com essa vontade. Visualize-a acontecendo com todos, os detalhes possíveis. Como você se sente? Com quem está? Que sons você ouve? Qual o cheiro do ambiente? Quanto mais real você conseguir tornar essa imagem, mais poderoso será o exercício que virá. Você já ouviu falar que a palavra tem poder, mas poucas pessoas compreendem o quanto isso é literal. As palavras que você usa, interna e externamente, são vibrações, e essas vibrações afetam o campo ao seu redor. Quando você fala, eu sou, e completa essa frase com algo poderoso, você está instruindo o universo. Mas o que muitos não sabem é que existe uma estrutura quase matemática para potencializar isso. E essa estrutura está justamente na criação das 3 palavras que funcionam como uma senha vibracional. Vamos criar isso agora. Primeiro, escolha um sentimento que represente o que você quer viver. Pode ser livre, completo, curado, amado, pleno. O sentimento é o que dá vida à palavra. Depois, escolha um estado de ser, forte, conectado, inabalável, intuitivo, abundante. E por fim, escolha um propósito: inspirar, servir, transformar, criar, proteger. Quando você junta essas 3 palavras, cria um código só seu. Um mantra de ativação que comunica exatamente o que você quer manifestar, não para os outros, mas para o universo inteiro. Exemplo: eu sou livre, inabalável e crio beleza. Perceba como isso vibra. É mais do que uma frase bonita. É uma identidade vibracional, um retrato do que você já é, mas talvez ainda não tenha reconhecido. Ao repetir isso com intenção por 21 segundos, você começa a reprogramar não só sua mente, mas também o seu campo energético. Começa a sintonizar-se com realidades onde isso já é verdade. Não se trata de mágica, é alinhamento. Por que 21 segundos? Porque é o tempo suficiente para envolver emoção, intenção e consciência. Menos do que isso, vira um recado superficial. Mais do que isso, o foco pode se dispersar. Durante esses 21 segundos, você precisa estar presente. Cada palavra deve ser sentida. Repita em voz alta se puder. Sinta o ar vibrando na sua garganta. Sinta a emoção que ela carrega. E visualize. Sempre visualize. Mas há outro elemento que poucos falam: o ritmo. Quando você repete sua tríade de palavras com ritmo e respiração, ativa não apenas a mente, mas o corpo. É como se cada célula começasse a dançar no compasso da sua intenção. Uma prática simples, mas que ganha camadas profundas com a constância. Faça isso durante 5 dias seguidos, sempre no mesmo horário. Estudos mostram que práticas recorrentes, realizadas em janelas específicas do dia, como os primeiros 20 minutos após acordar ou os últimos antes de dormir, são absorvidas com mais facilidade pelo subconsciente. E aqui entra o detalhe, mais ignorado pelas abordagens comuns. O campo ao seu redor também precisa estar limpo para que essa manifestação flua. Pense como se estivesse sintonizando uma estação de rádio. Não adianta ter a melhor música se o sinal está cheio de interferências. Evite reclamar, evite repetir crenças limitantes depois de praticar. Proteja seu campo como se fosse solo, fértil. A palavra que você planta ali pode florescer ou secar, dependendo do ambiente. E não menos importante, escreva sua tríade de palavras em algum lugar visível. Pode ser no espelho, na tela do celular, num papel na carteira. Toda vez que você olhar para elas, um reforço inconsciente acontece. Você não precisa nem repetir em voz alta. Basta ver e seu cérebro ativa aquela frequência.
É como programar um lembrete vibracional de quem você está se tornando. E não subestime os pequenos sinais. Muitas vezes, os primeiros efeitos dessa prática não virão como grandes eventos, mas como sutis mudanças internas. Uma calma inesperada diante de uma situação difícil. Uma clareza súbita ao tomar uma decisão. Um encontro aparentemente aleatório que traz uma chave para o que você precisava. O universo fala em sussurros, e quando você aprende a ouvir, começa a perceber que nada é por acaso. Se você chegou até aqui, provavelmente já sentiu um chamado. Algo dentro de você está reconhecendo essa verdade como sua. Não precisa entender tudo racionalmente, basta permitir-se experimentar. Faça esse exercício por 5 dias. Anote o que sentir, o que perceber de diferente, o que se mover dentro e fora de você. Não encare como um teste para ver se funciona, mas como um mergulho num espaço onde você retoma o seu poder de cocriar a própria vida. E agora, me permite um pedido. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, aproveita esse momento e se inscreve aqui no canal. Não só porque isso ajuda a espalhar esse tipo de mensagem, mas porque essa conexão cria uma corrente energética real entre a gente. Cada nova pessoa que entra aqui com o coração aberto fortalece esse campo de transformação. E se puder, me conta nos comentários. Quais seriam suas 3 palavras? Não precisa explicar o porquê, só deixa ali como uma semente. Quem sabe alguém lê e se inspira também. Muita gente acredita que manifestar é simplesmente desejar algo, repetir algumas frases e esperar que o universo envie um presente embalado com laço. Mas o que poucos estão preparados para encarar é que, ao mudar sua frequência, você não apenas atrai o novo, você provoca o colapso do que não ressoa mais. E esse colapso, embora necessário, pode ser desconfortável. Por isso é tão importante entender o que realmente acontece nos dias seguintes a um salto vibracional. Quando você começa a repetir sua tríade de palavras, sintonizando com a realidade que deseja, seu campo energético começa a se reorganizar. As pessoas ao seu redor percebem, ainda que inconscientemente. Situações que estavam estagnadas podem começar a se movimentar. Conexões que pareciam sólidas podem se romper, não por maldade, mas porque não tem mais sintonia com a sua nova vibração. E isso assusta. Assusta porque fomos treinados a manter tudo sob controle, mesmo que esse tudo inclua dor, escassez ou estagnação. A mudança assusta mais do que a infelicidade familiar. Só que é justamente aí que o universo testa sua coerência. Você quer mesmo essa nova realidade? Está disposto a abrir mão da antiga? Vai continuar afirmando que é pleno, mesmo quando tudo ao redor parecer estar ruindo? Porque a manifestação mais poderosa acontece quando você sustenta a sua vibração, mesmo no caos. E em muitos casos, é no caos que a mágica acontece. Pense num cômodo escuro que você acende uma luz forte de repente. Os olhos ardem, o desconforto vem. Mas é só porque agora você está vendo o que antes estava escondido. Sujeira nos cantos, móveis fora de lugar. Nada disso apareceu agora. Já estava ali. A luz só revelou. É assim com o autoconhecimento. É assim com a manifestação. Sua nova vibração ilumina as sombras da antiga, e o que você faz com isso define os próximos capítulos da sua vida. Por isso, ao começar a prática, esteja consciente. Você está chamando por mudança. Está invocando a verdade do seu ser. E isso, inevitavelmente, traz à tona tudo o que não está alinhado com essa verdade. Emoções esquecidas, padrões herdados, medos antigos. Eles aparecem não para te sabotar, mas para serem vistos e então liberados. Você não precisa lutar com eles, precisa apenas reconhecê-los, respirar e seguir vibrando sua nova frequência. Como saber se está funcionando? Essa é a pergunta que mais recebo. A resposta é simples, mas exige escuta. Você começa a se sentir mais você. Mesmo que externamente nada tenha mudado, internamente você começa a ocupar um lugar diferente. Uma calma, uma confiança, uma lucidez. E aí sim, aos poucos, o externo acompanha. Novas ideias surgem.
Caminhos antes invisíveis aparecem. Pessoas começam a se aproximar com ressonância. É como se o mundo respondesse com mais sincronicidade e menos esforço. Mas atenção, esse processo exige constância. Não basta repetir sua tríade por 5 dias e depois esquecer. Esse é o ponto de partida, não o fim. A prática deve se tornar uma linguagem, um ritual, um lembrete diário de quem você está se tornando. E com o tempo, você perceberá que nem precisará mais repetir com palavras. Sua presença por si só vibrará essa verdade. As palavras se tornam carne. A vibração se torna realidade. Se em algum momento você sentir que está voltando para trás, respire. O caminho não é linear. Às vezes, você dá um passo atrás para ganhar impulso. Outras vezes, aquilo que parecia uma regressão é só um teste de firmeza. Você não perde o que já conquistou internamente. Você apenas precisa reafirmar. É como reforçar uma ponte que está sendo usada pela primeira vez. Agora, se você chegou até aqui, quero te dizer uma coisa de coração. Obrigado por confiar nesse processo, por dedicar seu tempo a algo que não é apenas conteúdo, mas transformação. A energia que você colocou em cada palavra, lida aqui, não desaparece, ela reverbera. E essa reverberação toca lugares que você nem imagina. Se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido, de verdade, a se inscrever aqui no canal. Mas não apenas como um clique técnico. Faça disso um gesto simbólico, um sim ao seu caminho de expansão, um sim ao novo ciclo que você está chamando. E mais, compartilha com a gente nos comentários a sua história com a comunidade. Como chegou até aqui? O que mais tocou seu coração nesse conteúdo? O que mudou depois que começou a praticar? Vamos fazer desses comentários um espaço de cura coletiva, um diário vibracional onde todos podemos aprender uns com os outros. Se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir essas palavras. Às vezes uma frase certa chega na hora exata. E você pode ser o canal disso, não porque precisa convencer ninguém, mas porque compartilhar luz é sempre um gesto de amor. Que sua palavra seja semente, que sua vibração seja ponte, e que a sua jornada seja sempre um retorno ao seu centro mais verdadeiro. Até o próximo vídeo, e que ele te encontre ainda mais alinhado, consciente e desperto.